Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal no YouTube, especialmente aquelas que nos acompanham quando falamos de qualidade de vida. Quando nos reportamos sobre a qualidade de vida dos idosos, em nosso último vídeo, nós falamos sobre o relacionamento do idoso com a família. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o direito do idoso, os direitos que os idosos têm. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, uma sugestão, e assim eu possa melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido. Bom, os direitos do idoso estão assegurados pelo Estado no Estatuto do Idoso. Tais direitos são de respeito à saúde, o transporte, a habitação, o lazer. Esses são alguns dos exemplos de garantias legais e que podem sim ser usados de forma gratuita por pessoas com mais de 60 ou mais de 65 anos em alguns casos. Lá no artigo 15, 15º do Estatuto do Idoso, dirá que o governo, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, ele deve sim fornecer medicação gratuita às pessoas com mais de 60 anos, especialmente aqueles remédios de uso contínuo. Também deve fornecer próteses, orteses e outros recursos relativos ao tratamento do idoso, tal como a sua habilitação ou reabilitação do idoso. Pela lei, os benefícios, eles são mais específicos da seguinte forma. Bom, benefício da prestação continuada, por exemplo, o BCP, junto ao INSS, receber pensão de filhos, isenção do imposto de renda, atendimento preferencial no SUS e outros órgãos exclusivos, certo? No transporte público e vagas em estacionamentos públicos e ou privados. Tem direito a acompanhante em hospitais, isenção de pagamento de IPTU e até, em caso da justiça, tramitação do seu processo com mais agilidade dentro da justiça, seja ela justiça comum ou federal. Sobre passagem, que nós falamos, do idoso, ele tem direito à gratuidade e além do desconto de 50% das vagas de viagens interestaduais e que tenha, o idoso tem que ter uma renda que seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Bom, considerando-se que como o idoso é aquele que completou 60 anos, de acordo com a Lei Federal 10.741 de 2003, que foi batizado como o Estatuto do Idoso, o Estatuto ele reiterou alguns direitos já estipulados na Constituição Federal e garantiu outros novos para esta população de meia idade. Como regra geral, os direitos dos idosos são aplicáveis a todos aqueles com 60 anos ou mais. Porém, existe algumas exceções, como no caso da isenção no transporte público, em que a lei ela diz que vai fixar lá o mínimo de idade de 65 anos, bem como o benefício da prestação continuada do BCP, que é uma isenção do BCP e também a isenção do imposto de renda, isto com 65 anos. Também é assegurado prioridade especial aos maiores de 80 anos em relação aos demais idosos, aqueles que são chamados super idosos, né? E sobre essa prestação continuada do BCP, previsto na Constituição Federal, tal benefício ele garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e também para o idoso maior de 65, que comprove não possuir
meios de se manter por conta própria ou de que venha a receber ajuda de seus familiares, né? E terá direito ao BCP também se possuir renda mensal familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isto por esta pessoa da família que vive sob o mesmo teto, né? Também, qualquer idoso que tenha filhos, cônjuge ou companheiro tem direito a requerer em juízo o pagamento de uma pensão alimentícia. E, para tanto, basta provar a sua necessidade em receber e demonstrar a possibilidade de pagar da pessoa. Se observar o artigo 229 da Constituição Federal, deixa expresso ali a necessidade de amparo aos pais, nos seguintes termos, abre aspas, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Fecha aspas. Isso é o que diz o artigo 229 da Constituição Federal. Quando se fala de isenção do imposto de renda, fica isento, portanto, do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria e pensão recebidos pela pessoa com 65 anos de idade ou mais, até o valor estabelecido a cada ano da entrega da sua declaração de imposto de renda, incluindo aí os pagos pela previdência privada e observando também que os rendimentos de transferência para a reserva não remunerada ou de reforma daqueles que foram militares, que são inativos, eles se incluem na mesma regra, além de se complementar que a pessoa idosa também tem prioridade para a restituição do seu imposto de renda. Sobre o atendimento preferencial do SUS e outros órgãos públicos, podemos afirmar que o Sistema Único de Saúde, o SUS, assim como os demais órgãos públicos e repartições públicas e privadas, devem observar o atendimento preferencial e prioritário aos idosos, conforme determina lá no artigo 3º do Estatuto do Idoso. Portanto, o artigo 3º determina a prioridade dos idosos em repartições públicas e privadas, seja estadual ou federal. Lembrando mais que os maiores de 80 anos possuem super prioridade e assim também deve ser aplicado para atendimentos tanto no SUS como em qualquer outro atendimento. Além do mais, o artigo 15, no seu inciso 4º do Estatuto do Idoso, ele prevê atendimento domiciliar para idosos que não podem se locomover. Portanto, é uma prioridade que o idoso com que tenha mais de 65 anos e que não possa se locomover, tenha esse atendimento no seu domicílio. Tá? A prioridade também no atendimento, ela não se restringe às repartições públicas e empresas concessionárias de serviço público. Inclui instituições financeiras, empresas públicas de transporte e concessionárias de transporte coletivo. Sobre essa isenção do transporte público, tal direito vem assegurado lá no artigo 39 do Estatuto do Idoso, bastando apenas que a pessoa apresente um documento pessoal que comprove a sua idade, observando que nesses casos a lei estipula a isenção a partir dos 65 anos. Mas, no entanto, em alguns estados, eles oferecem esta isenção para pessoas a partir dos seus 60 anos. Portanto, existem estados que não obedecem, além de obedecer a lei, óbvio, mas eles diminuem a idade para 60 anos e não 65, como diz a lei.
Bom, toda essa classe de idoso, ela fica também assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos, semi-urbanos, exceto em serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, exceto a isto. E sobre vagas exclusivas no transporte público, podemos dizer que são vagas prioritárias em estacionamentos públicos ou privados, e o idoso com mais de 60 anos possui esse direito de vagas exclusivas, tanto no estacionamento como no transporte público, que, segundo o Estatuto do Idoso, ou seja, devem ser reservados 10% dos assentos nos transportes públicos coletivos, para que estes, devidamente identificados com uma placa, essas vagas devem ser identificadas com placas de reservas preferencialmente ao idoso. Idosos também têm direito à reserva de 5% nas vagas nos estacionamentos públicos e privados, os quais deverão estar ali posicionados de forma a garantir a sua comodidade. Bom, deixando de lado aí o transporte, vamos falar de medicamentos. Sobre medicamentos gratuitos, o direito à gratuidade do idoso são especialmente aqueles de uso contínuo e deve ser aplicado tal direito em todo o território nacional. Também tem uma opção para a aquisição de medicamentos gratuitos ou com descontos expressivos lá nas farmácias populares, certo? E em farmácias conveniadas, né, com o governo. Portanto, essa benesse é estendida também à farmácia popular, criada pelo governo, e às farmácias conveniadas, né? Quanto à prioridade na tramitação do processo da justiça, que nós falamos que tem direito, o idoso, está lá no artigo 71 do Estatuto do Idoso, e também lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 1048, os quais esses artigos asseguram a prioridade do idoso na tramitação dos seus processos e procedimentos, e até na execução dos atos de diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Isto em qualquer instância, não é só na primeira instância, nem na segunda instância, é em qualquer instância. E tal procedimento é estendido também nos procedimentos da administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, defensorias públicas da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, diante os serviços voltados à assistência judiciária. Também informamos que os idosos têm direito à meia entrada em eventos, por se garantir a de direito cultural. O idoso também tem direito à cultura, devendo o poder público viabilizar esse acesso para a inserção social do idoso. De acordo com o artigo 23 do Estatuto do Idoso, a participação dos idosos em atividades culturais, esportivas e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% dos ingressos. Tá? Também não podemos deixar de alertar a todos os idosos sobre o direito que tem de ter um acompanhante em internações. Aqueles que têm problemas de saúde, como está lá previsto lá no artigo 16 do Estatuto do Idoso. Esse direito é garantido ao idoso internado ou até em observação, que a ele é assegurado o direito a ter um acompanhante. Além disso, deve o órgão de saúde
proporcionar também as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Segundo o critério médico, óbvio, e caberá ainda ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para que o acompanhamento do idoso, no caso da impossibilidade, deve ser justificado por escrito. Portanto, é um dever e um direito, é um dever das instituições de saúde e um direito do idoso ter um acompanhante ali a seu lado, sem nenhum custo. Tá? O próprio Estatuto da Pessoa Idosa também assegura, tá, a pessoa com 60 anos ou mais a isenção da taxa do IPTU, aquele imposto predial territorial urbano da sua cidade. É uma prioridade em que é imposto dos cargos públicos, né? De cargos públicos, e é uma medida protetiva de urgência, que são alguns dos direitos reconhecidos. Isso porque o envelhecimento ele faz parte da vida e deve ter a sua proteção como um direito social. Tudo isso é garantido pela Lei 10.741 de 2003, na qual ela sustenta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Tais conhecimentos faz parte do Estatuto da Pessoa Idosa, que de acordo com a lei é considerada pessoa idosa um cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. Entre todos esses direitos que eu citei, existem outros. Esses direitos garantidos, por exemplo, estão aí também, como eu já falei anteriormente, a gratuidade de medicamentos, transporte público, além de medidas que visam a proteger e dar prioridade aos idosos. Sobre tais gratuidades, é dever do poder público fornecer tais como medicamento gratuito ao idoso, especialmente aqueles de uso contínuo. No entanto, para que você possa ter esse acesso na rede própria, certo? Existem também farmácias privadas e conveniadas com o governo, tá? Para lhe prestar esse serviço gratuito. Então é preciso apresentar também um documento de idade com foto que comprove, certo, a sua idade e uma receita médica dentro do prazo de validade que venha comprovar a sua doença e a necessidade da medicação. Há sim preferência no atendimento desses locais, por ser também um direito garantido por lei. De acordo com o Estatuto do Idoso, as medidas protetivas de urgência para os idosos podem ser aplicadas quando eles já tenham sofrido a violência ou que esteja em iminência de sofrer, sendo que a prática da violência física, às vezes, econômica, psicológica, contra a pessoa idosa, é considerado um crime. E o Estado indica que pedido de medida protetiva pode ser feito por meio de petição ao Ministério Público, com o auxílio de um advogado. E o defensor público, ou no próprio juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser atendido no prazo de até 48 horas. Portanto, se o idoso se achar na iminência de sofrer violência física, econômica, psicológica, deve sim procurar a Defensoria Pública, certo? Para que possa valer seus direitos. Dentre todas as prioridades que eu falei, que acabamos de informar, está expresso na lei para o idoso que existe o primeiro critério de desempate em concurso público também,
Ou seja, quanto mais elevada a idade, mais condições ele tem de desempatar em um concurso público, por exemplo. A lei ela destaca que é vedado a discriminação e a fixação de limite, seja mínimo ou máximo. Aliás, fala da máxima, né, de idade, inclusive para concurso, certo? Não pode o edital do concurso discriminar a idade, exceto nos casos em que, para exercer aquela função, aquele cargo, seja exigido um limite de idade comprovada, ou seja, que o idoso vai exercer um trabalho que não condiz com a sua capacidade física. Aí sim. E também podemos dizer que para que o idoso possa obter os benefícios da lei, é necessário fazer uma prova de idade e solicitar a autoridade judiciária competente. Portanto, são esses os casos. E no caso de morte, essa prioridade ela se estende também ao cônjuge ou companheiro maior de 60 anos. Olha, devemos entender que ainda existe vários canais de denúncias que vêm a garantir a todas aquelas a pessoas da meia idade devam ser protegidas pela sua dignidade, certo? De pessoa como pessoa idosa. E por essa razão, a legislação ela vem a garantir que nenhuma pessoa idosa possa sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo que qualquer descumprimento aos direitos dessa pessoa idosa será, quem causou, será punido na forma da lei. E que, no caso de violação aos direitos desse segmento social de meia-idade, devem ser denunciados através de um disque denúncia, o Disque 100. Tem também o Disque Direitos Humanos, que estão todos eles vinculados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Este é um serviço que funciona diariamente, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Portanto, qualquer tipo de violência que a pessoa da meia-idade venha a sofrer pode denunciar no Disque 100 ou Disque Direitos Humanos. Todas essas denúncias, elas são anônimas e podem ser feitas em todo o Brasil. De todo o Brasil pode ser feita por meio de descarga direta e gratuita para o número 100 ou até pelo aplicativo dos Direitos Humanos do Brasil, no qual o cidadão pode, certo, ali recorrer, certo, de resolução para os seus conflitos, aqueles conflitos de que você esteja sofrendo uma violência, seja ela de qualquer forma. E também não esquecendo de dizer que dentro desse sistema existe também o recurso para as pessoas deficientes, certo? O recurso de acessibilidade para que você possa denunciar. Bom, meus amigos e amigas, essa demanda mais de 23 minutos de conversa. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Nós esperamos ter contribuído com todos vocês da meia-idade, assim como eu, certo? E nos comprometemos com todos vocês, sempre estar informando sobre um direito, certo? Que possa garantir ao idoso melhor acessibilidade, melhor em tudo, certo? Portanto, é um compromisso nosso estar sempre postando vídeo, certo? Falando sobre a qualidade de vida do idoso. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Abraço!